Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Leiturês, o programa de reflexões sobre a literatura do Programa Permanente de Estímulo à Leitura da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul. Por que Leiturês? Porque queremos falar a língua dos livros e da literatura. E por isso, pensamos em proporcionar este momento de conversa entre a equipe do PEPEL e os convidados, sobre os assuntos pertinentes ao que mais amamos por aqui, o universo da literatura e dos livros. Hoje temos aqui conosco Délcio Antônio Agliardi, ex-patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, na sua 35ª edição, escritor e professor na Universidade de Caxias do Sul, e hoje vamos conversar sobre a palavra narrada como fonte de fantasia na infância. Seja muito bem-vindo, professor Délcio, a palavra é sua. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de saber que na cidade onde eu vivo tem iniciativas tão bacanas como o Leiturês. Aliás, que proposta provocadora, que palavra bonita. Eu fico saboreando esta palavra e fico pensando em quantas possibilidades ela nos oferece generosamente. Nós todos sabemos, né? Somos seres de linguagem. Nos expressamos através de muitas possibilidades. Nós podemos dançar, pintar, interpretar, realizar uma leitura gostosa, podemos contar histórias. E a leitura é, dentre as diversas linguagens, uma experiência humana de longo alcance. Eu gosto muito de pensar que a palavra narrada provoca na criança, no jovem, no adulto, a possibilidade de imaginação. A palavra narrada atiça a curiosidade e também a fantasia. Defendemos, e não é de hoje, que a criança tem o direito à fabulação. E é na educação escolar em que temos boas condições materiais para isto. Claro, na educação não escolar também temos muitas possibilidades para que isso ocorra. Eu diria que a educação literária passa fundamentalmente pela mediação da professora, da bibliotecária, dos projetos de leitura literária. Vocês que nos assistem são potencialmente mediadores de leitura. Vocês oferecem uma possibilidade fabulosa de estabelecer essa fabulação, esta riqueza da palavra para quem está por perto. O poeta Fernando Pessoa sugere que a leitura é uma forma de sonhar. E eu concordo fundamentalmente com ele. Por quê? Porque sonhar é algo muito subjetivo. Veja que sonhar é um verbo que pode configurar muitas coisas na etapa da infância. A criança sonha com o passeio, sonha com o brincar, sonha com o encontro dos amigos, com a noite do pijama. E claro, nisso tudo, a palavra vai constituindo uma narrativa humana. Então, partindo desse pressuposto, nós consideramos ser de extrema importância que a professora, a mãe, a bibliotecária assumam uma condição de mediação de leitura com a criança, com o mundo, quer seja na educação infantil, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, possibilitando assim suportes para que o sonhar aconteça. Nessa direção, eu acredito que todos os profissionais da educação infantil
podem estabelecer processos narradores em que os conteúdos do mundo se articulam com o desenvolvimento emocional e afetivo da criança. Olha que bonito isso, né? Que nós possamos afetivamente fazer vínculos com o mundo, com a fantasia, com a criatividade. Eu gosto muito de pensar nas palavras que eu digo. Por exemplo, se eu digo a palavra guarda-chuva, naturalmente, quando eu pronuncio esta palavra na frente de um grupo de crianças, imediatamente elas imaginam um mundo de possibilidades. O guarda-chuva pode ser um objeto esquisito para uma criança, pode ser um brinquedo, uma palavra que abre e fecha, um blefe. Afinal, todos nós sabemos, nós adultos sabemos, que o guarda-chuva não recolhe as gotas de água e sim protege quem está evitando de se molhar. Vejam então que cada palavra pode conter uma gramática de fantasias. Por falar em gramática de fantasias, nós vamos ofertar nesse quadro uma possibilidade das pessoas configurar gramáticas de fantasia. Eu utilizo sempre um escritor que eu gosto muito e que o programa depois deixará a dica, né? Que é a obra do Gianni Rodari, um escritor italiano premiadíssimo e que tem um grande espaço na literatura infanto-juvenil. Então, nesta lógica da gramática da fantasia, nós trazemos como uma possibilidade narrativa e uma possibilidade de abrir para o mundo da fantasia. Vamos imaginar uma situação. O que aconteceria se um rinoceronte batesse a sua porta pedindo pouso? Esta é apenas uma amostra da riqueza, da criatividade, da fantasia que está à nossa disposição para pensar outros mundos, outras narrativas de fantasia e de imaginação para as crianças e para os adolescentes. Natasha, na semana passada, me aconteceu um fato muito, mas muito, muito gostoso. Eu recebi uma longa carta de 2 páginas A4 de um grupo de crianças de uma escola da região. Eu li aquela carta com um sabor enorme, porque eles me mandaram junto com a carta algumas histórias e muitos desenhos. E entre as histórias que eles me mandaram, consta uma que eu gostei muito. Como seria um livro escrito sobre tubarões? Naturalmente, que o professor acabou escrevendo uma carta-resposta para eles, para esta turma de crianças, contando como é que eu escreveria, como eu escreveria um livro sobre tubarões. Eu disse para eles, né, e me dirigi a um aluno especial que tem o nome de Rafael, né, que é o nome do menino que pergunta na carta. Então eu disse assim: olha, eu recebi os desenhos de vocês com muita alegria, agradeço muito. Tubarão, Rafael, é um ser muito grande, mas muito grande. Imagine o que é preciso para contar uma história de tubarões. E eu brinquei com ele. Vai ser necessário um grande livro, um lápis de cor do tamanho de uma árvore. Só para desenhar os dentes do tubarão precisa umas 10 caixas de lápis de cor. Nossa. Só de pensar, eu disse para o menino, já fiquei cansado. Mas nas férias, quem sabe, talvez, eu vá contar essa história para vocês. E vamos imaginar que a história que eu vou contar para vocês não é de um grande tubarão. É de um tubarão bem pequenininho, mas bem pequenininho, que vive numa caixa de fósforo. Um tubarão que tem dentinhos menores que grãos de mostarda e que vive dormindo. Às vezes solta pum,
é muito preguiçoso. Aliás, é tão preguiçoso que nem sabe que existe perto da sua casa um mar azul enorme para se nadar. Veja que a resposta que eu dou para essa turma de crianças, múltiplas possibilidades da gramática da fantasia. Eu tive dificuldade, Natasha, de concluir a carta. Porque à medida que eu ia escrevendo a carta-resposta, eu ia imaginando quantas possibilidades do tubarão, do rinoceronte. E, claro, eles me pediam sobre a coruja, que é um dos livros que eles leram de minha autoria, A Coruja de Pernas Tortas, porque eles me pedem, por exemplo, na carta, para onde foi a coruja quando voou? Veja quanto incrível é a fabulação, porque ela deixa aberta todas as possibilidades de fantasia e de imaginação. Então, esta carta que eu recebi mexeu muito comigo. Ela chegou num momento que eu acho que eu estava precisando na minha vida por conta de que eu estava com um diagnóstico positivo de Covid e eu estava mais sensível, precisando talvez desse diálogo. Vejam só, então. Essa atividade que eu estou aqui relatando para vocês serve para pensar não só no contato afetivo com a criança. Contato esse que não deve ser desprezado por nós adultos, mas pensar no desenvolvimento da linguagem, da palavra, da lógica, da estética e, principalmente, a liberação da criatividade, da imaginação e da fantasia que nós estamos aqui tentando explorar. Nós podemos pôr em movimento a qualquer hora a palavra e a imagem. Eu acredito muito, e quem me conhece no dia a dia sabe o quanto eu defendo que as experiências educacionais significativas com as crianças são aquelas que colocam a criatividade e sabem valorizar a liberdade que a palavra pode ter. Nossa, professor, muito bacana te ouvir falando isso, né? Que a gente, como prof, né, tem essa função de mediar a leitura, mas não visando um objetivo definido, assim, né? Há muitas possibilidades, né? E isso é muito bacana de ouvir tu falando, que o principal objetivo, né, é buscar instigar a criatividade, a fantasia, isso é muito bacana. Com toda certeza, um texto literário não pode ser pedagogizado. Ele precisa ser alcançado como possibilidade de criação, de imaginação, né? De outras possibilidades. É natural que a gente vai alfabetizar a criança pela palavra, né? Isso é muito bonito. Aliás, é uma das experiências fabulosas da infância. Mas a gente precisa apresentar algo a mais, né? Você sabe que eu publiquei o ano passado Conversa ou Poesia para a Infância, que explora muito esta possibilidade narrativa da palavra e poeticamente poder pensar, né, nesse conjunto de significados que a criança vai atribuindo quando toma conhecimento da palavra, quando se apropria da palavra. Claro, a apropriação da palavra pressupõe também um gesto, né, de encontro com os conteúdos que o mundo nos oferece generosamente. Vejam só que nós podemos divertir as crianças a partir dessas possibilidades. Nós podemos, né, criar inúmeras condições para que afetivamente ela componha com nós um repertório, como diz o Gianni Rodari, uma gramática de fantasias. Essa expressão é muito rica, é uma expressão muito fabulosa para a gente poder trabalhar com as nossas crianças. No meu livro do Conversa, eu digo assim: a palavra fio é curta e vive pendurada no poste comprido. Veja que eu estou apresentando para as crianças uma possibilidade narrativa onde há uma total abertura para a fantasia, uma total abertura para a imaginação. Eu conto numa das brincadeiras que eu fiz com um grupo de crianças que uma noite eu encontrei um livro pendurado no fio
do poste que tem aqui em casa de energia elétrica. Natasha, eles apresentaram tantas possibilidades criadoras a partir apenas de uma imagem, a partir de uma ideia que eu apresentei para eles. Né? Então, eu quero deixar aqui essas possibilidades, quero reforçar a ideia, né, de que o escritor italiano Gianni Rodari diz que a palavra acolhida ao acaso é lançada à mente, produz ondas de superfície e de profundidade, provoca uma série infinita de reações em cadeias, agitando em sua queda sons e imagens, analogias e recordações, significados e sonhos, num movimento que toca a experiência e a memória, a fantasia e o inconsciente. Veja só, nós estamos vivendo uma era que as linguagens estão sendo valorizadas. Não é por nada que eu comecei com a ideia de que nós podemos pintar, dançar, correr, brincar. E quando brincamos com as palavras, quando poeticamente e esteticamente oferecemos à criança essa experiência, nós estamos significando um mundo à volta da criança. Oxalá o leiturês chegue a muitos lares, a muitas mentes, e que a criança, junto com sua família, junto com sua escola, possam significar o cotidiano. Nós estamos vivendo um tempo difícil e a leitura pode nos oferecer um travesseiro muito leve. Sabe aquele travesseiro de penas, né? Que a gente coloca a cabeça e se acomoda, se aquieta, baixa adrenalina. Imagina de que nós estamos vivendo uma experiência humana, talvez não vamos mais viver isso nunca, ou pelo menos é o nosso desejo, que a pandemia que ela acabe, né, logo, e que a gente possa voltar a se encontrar em outros espaços físicos, né, e com aquele abraço tão gostoso, né, que é a forma acolhedora de estar com as crianças e com os jovens. Eu agradeço imensamente esse espaço. Eu espero que aquilo que está sendo dito por mim no diálogo contigo possa reverberar, né, diante desse programa tão gostoso, repito, tão potente e tão fantasioso, né, que a gente possa, de fato, criar as condições. Aliás, as condições estão criadas, né, para o diálogo literário. Um super abraço para todos. Nós que agradecemos, professor, a tua presença aqui hoje, né, trazendo essas reflexões tão bacanas para nós. E a gente gostaria de até mostrar alguns livros do escritor Gianni Rodari, que nós temos aqui no acervo da biblioteca, né? Convidar as pessoas para virem também fazer essa leitura, conhecer um pouco mais essa importância da brincadeira com as palavras, né? Que o senhor comentou, que é bastante importante. Então, a gente tem o livro Gramática da Fantasia, aqui no acervo. A gente tem Um Bolo no Céu. Nós temos Tinoco, o Invisível, O Homem da Chuva e Uma História Atrapalhada. Esse aqui eu adoro, é muito bacana. Todos os livros trazem bastante nessa questão da fantasia, da criatividade, explorar a imaginação. E nós também temos aqui no nosso acervo o Converso, que é do escritor Délcio, né? Muito bacana, que também faz essa brincadeira com a gramática, né? As palavras, super divertido. Convidamos todos para virem aqui na biblioteca, né? E fazerem a leitura dessas obras. Agradecemos muito a tua participação, professor Délcio. A gente espera te ver também durante a 37ª Feira do Livro, que vai acontecer de 26 de novembro a 12 de dezembro. Esperamos que tudo seja um pouco melhor, né? E podemos dar esse abraço. Queremos muito que a Feira do Livro aconteça, né, de forma presencial, que a gente possa voltar a se encontrar, fazer uma leitura, né, na praça. Tem outro significado, tem outro sabor. Então, estarei, claro, presente, né? Não poderia ser diferente.
Obrigado por esse espaço, obrigado pelos convites que a Secretaria tem nos oportunizado, e um grande, grande abraço para cada um e para cada uma.